E aí, amigos, tudo bem? Já teve aqui, né, os momentinhos do período da manhã aqui em casa, já fiz as coisas que eu precisava fazer, de organização, foquei bastante em fazer a higienização das coisas da Cecília, fervi algumas coisas ali e tal. Almoçamos, dei banho nela, já dei mamar e coloquei ela pra dormir. Bom, já é sábado, 3h30 da tarde, e eu vou começar aqui com vocês um arrume-se comigo. Agora eu vou começar a me arrumar, né, pra ver se eu saio mais pro final do dia. E a primeira coisa que eu vou fazer é passar uma máscara no rosto. Então, alguns vídeos atrás eu comentei que eu tava sentindo falta de ter mais momentos de autocuidado, assim, né, de recuperar minha autoestima e tal. E aí, eu tô tentando voltar, né, a incluir esses momentos na minha rotina. Né, incluir um momentinho ali de passar uma máscara, que nem agora, eu vou passar aqui no meu rosto, espero uns 15, 20 minutinhos. Depois eu já vou aproveitar e tomar um banho, arrumar meu cabelo, né? Hoje eu nem passei nem hidratante, gente. Eu só acordei, lavei o rosto, prendi o cabelo e é isso. E aí agora eu vou dar uma arrumadinha, né? Também tô precisando ir no mercado, reabastecer aqui a despensa. E eu vou ver se eu faço isso mais no final do dia, como a gente vai ter que fazer o passeio com ela, porque eu faço todos os dias. Então eu aproveito esse momento. E vou ver se eu já passo no mercado, ou enquanto eu passei com ela, o Fabiano vai no mercado e compra algumas coisas. Convido você a vir nessa comigo, né, gente? Então, ó, pega aí essa uma máscara em casa. Eu tenho essa de argila, que já faz um tempo, mas não tá vencida, tá? Eu não passo sempre, né? O certo é passar 1 ou 2 vezes na semana. E o que eu tô fazendo? Passando, sei lá, uma vez por mês, talvez. Mas agora eu quero ver se eu recupero pelo menos o hábito de passar uma vez na semana. Que daí eu te falei, né? Ter esses minutinhos, assim, de autocuidado, que também é um minutinho ali que a gente fica fazendo uma reflexão, um tempinho que ajuda a gente. Quero aproveitar também para voltar numa reflexão que eu comecei lá no meu último vídeo, que era sobre a gente ter controle, né? Essa necessidade de a gente ter um controle, assim, sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina, que é uma ilusão, né? Eu acho que é uma ilusão que a gente tem muitas vezes relacionado à rotina. Então, assim, ter essa rotina de acordar em tal horário, tomar café da manhã, sair naquele horário, começar a trabalhar naquele horário, pausa para almoço, o retorno, pausa pro café, volta a trabalhar, pausa no final do dia. Então, assim, isso acaba trazendo pra gente, às vezes, uma ilusão de que a gente tem controle da situação, controle da nossa rotina, controle da nossa vida. Mas depois a gente percebe que, na verdade, não. A gente só faz aquilo porque tem que ser daquela forma, né? Eu tenho que trabalhar naquele horário, então, por isso eu acho que eu tenho... eu escolhi o meu horário de trabalho. Não, eu não escolhi. A empresa me deu aquele horário de trabalho e eu tenho que seguir aquilo. E nesse meio tempo, né, nesses pequenos intervalos, eu acabo incluindo outras coisas. Porque quando a gente tá fora da sua rotina, por exemplo, como eu estava vivendo no meu período de licença maternidade, eu queria ter algum controle sobre algumas coisas que não dava. Por quê? Eu tinha que estar exclusivamente vivendo para a Cecília. E por que eu digo, exclusivamente vivendo para a Cecília? Nossa, agora morri, acabou a minha vida? Não, porque ela precisa, é o momento que ela precisa. Então, se eu tenho a oportunidade de estar afastado do meu emprego para mim estar apenas dedicada a ela, então eu tenho que aproveitar essa oportunidade, né? Pois muitas mães gostariam de viver isso e não podem, terceirizam este serviço porque elas não têm essa oportunidade, e eu tenho. E aí eu trouxe essa reflexão, né, sobre até um pouco depois de eu ficar me sentindo um pouco culpada, ingrata. Eu acho que as mães sentem muito isso o tempo inteiro, né? A gente sempre escuta que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que é bem isso. Mas não quero dramatizar sobre isso, eu quero dizer que isso acontece independente da situação, né? Se você está vivendo a maternidade ou não. Muitas vezes a gente passa por isso numa rotina comum, quando você não tem filhos, ou às vezes seus filhos já estão até grandes, já são independentes, e às vezes as pessoas ficam nesses dilemas, né? Ou quando você passa por uma situação de doença também, algo que de alguma forma te limite, te incapacite de fazer algumas coisas, e a pessoa quer fazer, não quer pedir ajuda, ou às vezes não tem ajuda, e acaba ficando muito frustrada. E aí a reflexão que eu estava fazendo era justamente sobre ter uma compreensão melhor sobre a nossa realidade, para que a gente também não fique frustrado sobre isso. Para que depois a gente não fique se lamentando por coisas que a gente não fez, e principalmente se comparando, porque é muito comum a gente se comparar. Passei aqui minha máscara, né, gente? Eu refleti o suficiente. Agora eu vou organizar mais umas coisinhas ali e depois já vou tomar um banho rápido. Já lavar o rosto, aproveitar, né, deixar a agenda aqui, e aí eu volto pra terminar de me arrumar com vocês.
gente, já tomei o banho rapidinho ali, não fiz nada demais, não fiz nenhum momento espadei, mas se você tiver essa oportunidade, recomendo que faça. Passa uma máscara capilar, deixa ele agindo. Se você tiver um esfoliante de banho, né, passa ali no seu corpo, fazer aquela massagem, assim, perfeito. Eu gostaria muito de ter feito, inclusive. Mas, como eu falei, eu ia tomar um banho rápido pra aproveitar que a Cecília tava dormindo. Então, eu já tomei ali, né, tirei a argila, aproveitei que a argila, ela tem, né, ali umas propriedades, né, marinha. Então, eu fiz uma esfoliação no rosto. Isso aí eu tinha que fazer, né? E agora, eu vou fazer a finalização do meu cabelo. Eu já tenho um vídeo aqui, né, de como eu me arrumo, finalizo, mas eu vou atualizar vocês do que eu tenho usado nos últimos tempos. Principalmente agora, né, que passou a gravidez. Eu comprei, ainda na gravidez, esse creme aqui. Eu não sei quanto tempo faz que eu tô usando, faz alguns meses. E ele é de 1 kg, ele custou, tipo, R$35. E ele tá por aqui. Assim, tá cheio. Tem muito creme aqui dentro, acho que eu vou usar pelo menos até o início do ano que vem. E ele é bem denso, olha, bem denso. Então, assim, ele é recomendado realmente pra ter cabelo tipo meu, tipo 2B pra cima. Eu passo, né, uma quantidade assim no meu cabelo e vou meio que penteando. E aí eu vou fazendo, a minha fitagem eu faço assim. Eu sei que tem algumas pessoas que pegam, mexe assim, mexe, faz. Gente, mas agora eu tenho que prezar pela agilidade, da melhor forma possível. Então, eu faço assim, dou uma espalhadona no meu cabelo. Daí eu divido. Fiz nessa parte. Agora eu vou fazer do outro lado. Ó, então, eu tô mais ou menos assim. Passo, espalho. E bora lá, é isso. E aí, às vezes, eu sinto que essa parte aqui de trás, sabe? Essa parte aqui, ó. Ela, às vezes eu sinto que ela fica mais indefinida, mais ressecada. Aí, nesse caso, eu passo mais um pouquinho na minha mão, assim. Esfrego e pego só essa parte aqui pra ajudar a trazer a definição. Aí eu vou sentindo, né? Acho que cada um tem que sentir mais o seu cabelo, onde tá mais poroso, onde tá mais ressecado e tal. E aí passo, né? Bem nas pontas, espalho bem. E depois eu venho dando uma amassadinha. Tem vezes que eu separo bem o meu cabelo, assim, em tipo 4, 6 partes pra fazer isso. Tem outras vezes que não. Não rola, tem que ser rápido. Então, eu vou fazendo do jeito que dá. O meu cabelo, ele já está meio que viciado a ficar dividido no meio. Então, assim, lava a cabeça, o meu cabelo já fica dividido no meio. Às vezes eu tenho que dar uma ajeitadinha. E é isso, gente, ó. Agora, dá aquela amassada que eu falei, pra ajudar o cacho. E é isso, a minha finalização. Depois que passa, né, um tempo que meu cabelo fica seco, digamos assim, umas 3 horas mais ou menos, eu dou uma amassada nele pra quebrar aquele efeito de duro, porque esse creme, como ele é mais denso, ele deixa o cabelo da gente com aquele efeito de molhado, duro. E aí, ou eu faço isso com uma camiseta, né, uma peça de pijama, um short de pijama, assim, que é de algodão, ou eu faço isso com óleo, né, dou uns 2 pumps de óleo assim na minha mão, espalho bem e amasso, e aí ele tira aquele efeito de duro, assim, e fica aquele cabelo bem bonito e cheio. Espero que fique assim hoje. Tem vezes que eu também uso a gelatina, mas eu não tô sentindo falta da gelatina ultimamente. Eu tenho usado mais ela pra me fazer realmente acabamento quando eu vou prender, né? Então, quando eu quero diminuir o frizz aqui do meu cabelo, eu tô fazendo isso, porque eu tive uma queda capilar muito grande. Agora, né? Não tá caindo tanto, né? Tá caindo assim, bem menos. Tipo, pouquíssimo. Mas eu tava tomando banho e a minha mão ficava assim, cheia de cabelo. Era demais. E eu tava até assustada, né? Porém, depois eu, né, estudando, pesquisando, eu vi que é muito comum, muito normal a mulher ali, a partir do 3º mês, ter uma queda capilar bem grande. E quando você tá amamentando, é comum que ela até se prolongue por mais tempo. Então, eu passei por isso, caiu muito cabelo, fiquei triste, assustada, meu cabelo diminuiu muito. Porém, agora ele também tá crescendo. Então, eu tô cheia de cabelinho novo, assim, bem toquinho, assim, sabe? Bem estrelinha. Eu vou prender com essas presilhinhas aqui.
a frente pra mim passar o creme. Enquanto ele dá uma secada. Então eu jogo ele pra trás e deixo. O que eu estou usando no momento para fazer o meu skincare, né? Meus cuidados com a pele. Também não tô passando muita coisa. Nunca fui de passar muita coisa, mas agora eu tô passando um pouco menos. Eu tenho usado 3 produtos diariamente, que é esse Oxy-Resveratrol da Simple Organic, o óleo de rosa mosqueta e esse creme hidratante da Nivea. Geralmente eu uso o óleo de rosa mosqueta à noite. Eu passo ele, eu lavo o rosto e tal, e passo ele direto na minha pele. E não passo creme nada, eu só passo ele. Ou às vezes eu passo creme quando eu vejo que a minha pele tá mais seca. Então eu deixo ele agir durante a noite. E quando eu acordo, eu lavo o meu rosto apenas com água. Não passo mais sabonete. Eu senti que isso ajudou muito a controlar a minha pele, a oleosidade da minha pele. Melhorou muito, minha pele ficou bem mais bonita. E durante o dia eu passo, lavei o meu rosto, né? Eu passo o Oxy-Resveratrol e depois eu passo o creme hidratante por cima. Ele deixa a nossa pele com um efeito mais sequinho, né? Então eu tenho gostado bastante porque ele tem ajudado no controle de acne e também para fazer um controle de oleosidade mesmo. Então, eu espalho assim. E eu tenho percebido que daí tem controlado bastante a oleosidade da minha pele e ela não tem ficado tão seca. Ressecada, né, no caso. Eu acho que às vezes que ela tá ressecada é porque eu tô bebendo menos água. E daí, como eu tô amamentando, né, eu preciso beber mais água do que seria o recomendado. Geralmente eles falam 1,5 litro a 2 litros de água por dia. E quando a gente tá amamentando, eles recomendam 3 litros de água, bastante. E também uso um hidratante labial, que é essa manteiga de cacau aqui. Lambreco bem. E aquela basiquinha baratinha de farmácia. Antigamente eu acho que a gente encontrava ela por R$1, né? Atualmente acho que ela já tá custando 3, 5, dependendo do lugar. Então, ó, já secou, ele é rapidinho. Aí eu venho e passo o creme hidratante. E aí, gente, eu sempre gosto de falar o seguinte, né? Às vezes alguns produtos as pessoas falam, nossa, o produto é muito caro, muito absurdo. Mas eu tenho um lema assim comigo que é o seguinte: produto caro é aquele que você não usa. Se você tem um produto que custou R$100, tipo esse aqui, se eu não me engano, ele custou 90. Esse produto custou R$90. Mas eu uso ele por uns 3 meses aproximadamente. E eu uso ele todos os dias, ou dia sim, dia não. Então, assim, eu estou pagando por algo que eu uso. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e compra um produto baratinho, sei lá, um creme de R$15. Porque acho que de R$10 nem tem mais nada, né? Então você vai lá e compra um creme de R$15. E aí você não usa ele. Aí você deixa aquele creme lá jogado. E não usa. E aí um dia você vai ter que jogar ele fora. Tá cheio, porque ele venceu ou porque você não usou. Então esse creme de R$15 ele custou muito caro, porque foi um dinheiro jogado fora. Enquanto que o de R$100 foi um creme que não foi um dinheiro jogado fora, foi algo que te trouxe um custo-benefício, porque você comprou e usou ele por inteiro. Então, eu tenho poucos produtos, não sou aquela pessoa que fica passando também muitas camadas de produto. Tem algumas rotinas de skincare aí, né, que até ficaram famosas um tempo atrás, que a pessoa passava tipo 5 produtos na cara. Eu não tenho nem paciência pra passar tudo isso, mas mesmo antes do bebê nascer. Mas eu gosto de ter os meus produtinhos. Então, assim, este óleo de rosa mosqueta, ele custou R$35, eu comprei pela Amazon. Tenho gostado bastante dele. Eu comecei usando um óleo de rosa mosqueta da Simple Organic, porém ele vinha 20 ml e esse aqui vem 30 e ele custa bem mais barato. O Simple Organic também achei que custava quase 100 e esse daqui eu paguei 30 e poucos e assim, é ótimo. Eu tenho gostado muito. Inclusive na gravidez eu usava ele pra passar assim no seio e na barriga, na parte de baixo da barriga, onde geralmente sai estria. Eu passava bastante, às vezes coçava. E eu não tive estrias, então fiquei muito feliz porque eu não queria ter estrias. Eu não tive, também me hidratei bastante, tomei muita água. E água também faz muito parte, né, gente?
As pessoas às vezes querem ter uma pele linda, maravilhosa, mas esquecem que tem que beber água. Então, não deixe isso. Ó, já passei aqui o que eu passo, que é o Oxy Resveratrol, passei o hidratante e passei o hidratante labial. E a minha pele, ó, já tá sequinha. Aí, o que eu passo na minha rotina de maquiagem, assim, comum? Eu não sou uma pessoa que passo muitas coisas. Eu tenho uma rotina, assim, muito básica. Até mesmo pra sair, tá? Isso aqui é a minha maquiagem pra qualquer coisa. Eu uso um protetor solar com cor, um pó, blush e essa paleta aqui, que eu queria muito encontrar outra igual, porque a minha já tá acabando, que eu uso ela como iluminador e como sombra. O que eu faço diferente quando eu vou sair, tipo, vou pra algum lugar à noite, por exemplo, um aniversário, alguma coisa que eu tenho que estar mais arrumadinha. Em vez de eu passar o protetor solar, eu passo uma base, que daí ela tem uma cobertura maior. Fora isso, tem assim, para isso tem só o rímel, às vezes eu uso, né? Também não sou de usar rímel no meu dia a dia, mas quando eu vou sair. Eu tenho esse gloss e tenho também esse hidratante com cor. Aí às vezes eu passo ele, mas eu passo tipo umas batidinhas, só pra dar uma corzinha na boca. E aí eu passo às vezes ele e esse por cima, às vezes eu passo só esse daqui. É basicamente isso a minha maquiagem. Se eu quero fazer algo que eu tô, tipo, muito mais arrumada, eu tenho um lápis de boca também. Mas esses três, eles têm a cor muito parecida. Muito parecida. Então, assim, é isso, gente. Nossa, não é muito básico, assim, da maquiagem. Sei você, mas... isso aqui são as minhas maquiagens. E eu uso Avon, acho que desde sempre, sabe? Foi o primeiro pó que eu comprei, foi o da Avon, porque era o que era mais acessível, assim, uma marca, né, de mais confiança. E eu uso ele eternamente. Então, quando eu vou comprar, inclusive eu tô precisando comprar outro, eu já compro de 2, 3, porque esse pó aqui é o mais baratinho que tem. Então, eu já compro de 2, 3 dele e deixo ele guardado. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, protetor solar. Passo desse jeito. Aí vem com a mão assim, com esses dois dedos principalmente, e vem espalhando. Então, olha, espalho bem, aí eu pego o que tem aqui no meu queixo e vou descendo para o meu pescoço. Gente, realmente, isso aqui é a minha rotina do dia a dia, tá? Eu faço isso em, sei lá, 10 minutos. Eu acordo, lavo o rosto, eu passo o primeiro produto na pele, e aí enquanto a minha pele tá secando, às vezes eu vou arrumando meu cabelo, aí depois eu venho, passo pro segundo produto e vou fazendo assim, sabe? Enquanto um tá agindo, tá secando, eu vou fazendo outra coisa. Aí secou, ok, eu venho, passo a base, passo o pó, passo o blush, o iluminador. E geralmente é isso, eu tô pronta e seja lá o que eu for fazendo no meu dia, é isso que eu vou fazer. E aí o que muda às vezes é o tipo, o cabelo, né? Um dia eu fico com o cabelo solto, agora eu tô usando muito mais o cabelo preso por causa da Cecília. Mas se eu for prender, às vezes um pouco do cabelo, é isso, o brinco também, mas também brinco, ultimamente eu tenho usado brincos menores também, por causa da Cecília, que ela já tá começando a levar a mão à minha orelha. Então, geralmente é um brinco que eu tô usando, que é uma argolinha pequenininha que eu prendo ela assim, que se ela puxar a orelha e não puxa o brinco. E é isso, acabou. Bem rapidinho. O próximo passo é o pó. Então, eu espalho bem o pó, aí eu desço também aqui pelo meu pescoço, sabe? Aí, dependendo do decote da roupa que eu tô, também dou uma passada de pó aqui, assim. Agora, o blush. E olha o meu pincel de blush. Saiu o cabinho, nunca mais coloquei. Então, venho aqui com o meu blush. E blush, gente, eu não sei que negócio que não acaba. Esse blush aqui, ele não acaba, eu não sei quantos anos ele tem. Ele deve ser lá de 2019. E assim, tá cheio. Dá pra ver que tá cheio. Então é isso, ó. Agora eu pego essa paleta aqui, que na verdade ela é um blush também.
Mas olha só a situação dela, porque ela já caiu no chão, já quebrou, eu uso ela todo dia. Então tá nesse estado aqui de tristeza. Pego esse pincelzinho, passo assim, né, pegando um pouquinho de cada e passo aqui. Isso é o meu iluminador. E aí eu pego um outro pincel de sombra e eu pego aqui esse rosa mais escuro e passo a minha sombra. Só pra dar um rosado, sabe? E depois eu pego esse outro pincelzinho aqui e passo na parte mais clarinha e faço ele de iluminador, de canto de olho. Aí também passo aqui. E embaixo da sobrancelha. Ele deixa um perolado. Eu tenho um iluminador, não sei onde ele está agora, mas eu tenho um iluminador que eu gosto também bastante. Ele é meio dourado. Geralmente eu uso ele sim se eu for... Se eu tiver que estar mais arrumada, sabe? Se eu for em algum evento, alguma coisa. Geralmente eu uso esse. No dia a dia é isso aqui que eu uso. Passo aqui um pouquinho embaixo do meu olho pra dar uma clareada. Um pouquinho aqui em cada canto interno. E um pouquinho aqui em cima da minha boca. Isto é a minha maquiagem do dia a dia. Depois, o que eu faço? Pego esse negocinho aqui de passar rímel, né, tal, mas eu uso pra sobrancelha. E dou uma limpada na minha sobrancelha, né? Dá uma penteada assim, mas eu uso pra dar uma limpada, pra tirar algum resquício de maquiagem. Também dá pra fazer o seguinte, você passar um pouco de produto, pode ser esse creme hidratante, e usar pra deixar a sobrancelha mais desenhada pra cima, né? Mas eu não costumo fazer isso, eu só uso assim, pra dar uma limpada mesmo. Tá ótimo. E agora, o batom, que eu falei, né? Como eu já passei ele o hidratante, eu pego ele e dou batidinha só pra dar uma cor. E é isso, gente. Essa é a minha maquiagem básica do dia a dia. E agora eu vou ali me arrumar, ver, né, que roupa eu vou, onde eu vou e que roupa eu vou colocar. E aí nisso também já é o tempo do meu cabelo numa secada. E de tempo em tempo eu faço assim com o meu cabelo, ó. Pra ajudar ele a secar. Não amasso muito. É só mais pra dar uma passada de ar. Então, bora ali me arrumar. Então, a Gabriela pediu um croissant de tiramisu, mais um suco do quê? Ice matcha. Ice matcha. Então, com purê de morango assado. Vou experimentar esse negócio separado. Vai. Mas não. Bom? É que eu não misturo. Peraí, pra tentar misturar. Ai, eu gostei. Parece um suco mesmo. Não é um suco, né? Mas parece. E esse creme aqui, ó. Tá bem bonito. Eu pedi uma focaccia de rúcula e presunto parma, mais um expresso com sorvete e licor de café. Nossa, olha o sorvete aí. Bom, gente, acabou que eu saí de casa, eu nem mostrei pra vocês, mas meu cabelo ainda tava bem molhado. Ele ainda não tá totalmente seco, mas ele já tá bem melhor, assim, né? Já tá mais bonito. Vou dar uma balançada aqui pra vocês verem. Pessoal, eu saí e acabei nem vindo aqui falar pra vocês como que ficou meu cabelo, né? Mas também, a hora que eu saí, o meu cabelo não tava totalmente seco. Agora ele tá. E aí, né, sair com criança, bebê, a gente acaba tendo que correr mais. Daí, no fim das contas, eu só peguei e saí e acabei não filmando. Mas eu vou mostrar pra vocês agora como o meu cabelo fica. Então, ó, ele secou, ele ficou com aquele efeito mais durinho. E aí, depois eu dei uma amassada nele. Amassei bem assim.
com a mão mesmo, tá? Acabei não passando óleo e acabei não passando o tecido, só com a mão. Fiz aquele processinho que eu falei pra vocês que eu faço, de amassar bem, né? Dar uma apertada assim pra quebrar aquele efeito molhado. E aí ele vai ficando assim, né? Daí ele vai ficando cheio. Eu também costumo fazer assim, ó, pra separar, porque às vezes, né, forma cacho com vários cachos juntos. Daí eu faço assim, dou uma separada e no fim o cabelo fica desse jeito. Eu tô gostando bastante da forma como o meu cabelo tá ficando. Ele tava bem feio por causa que eu fiquei muito tempo sem cortar. Ele tava com as pontas muito secas, muito estilo vassourinha, sabe? Você pegava assim, tava até fazendo um barulhinho estranho. Aí o que que aconteceu? Eu cortei o meu cabelo. Eu fiz um processo, não sei se vocês já viram, mas quando você joga todo o seu cabelo pra frente, assim, e amarra ele bem aqui no alto, e aí eu cortei uma ponta, assim, um tanto assim, mas tava muito fininho. Então começava com um tanto de cabelo e terminava assim, tipo com uma mechinha, desse jeito. Então deu esse corte, tirou aquela ponta mais feia, e aí agora eu tô fazendo uma finalização, olha. Eu tô gostando do jeito que o meu cabelo tá. Dá pra ver, velho? E ele tá ficando, ó. Tô gostando bem, olha. E eu tô gostando dessa finalização, então eu tô achando que ele tá ficando bom, tá ficando bonito, tá ficando cheio. E assim, bem melhor do que tava antes. E é isso, gente, eu queria compartilhar com vocês. Então mostrar, né, como mais ou menos tá sendo a minha rotina de autocuidado diária. E como que tá sendo meus cuidados com o meu cabelo. Tá sendo bem básico, mas tá funcionando pra mim, eu tô gostando. Eu também uso ele bastante preso, né, vocês percebem pelos vídeos, ou rabo de cavalo, ou coque, mais coque do que rabo de cavalo, porque eu acho mais prático. E ainda mais agora que vai entrar o verão, provavelmente eu vou continuar usando coque do mesmo jeito. Às vezes eu faço trança, mas eu não sei, eu acho que eu não gosto muito do efeito da trança, sabe? E assim, né, solto, quando dá certo, eu uso, eu gosto. Acho que tá ficando bonito. E também tá nascendo muito cabelinho, né, que nem eu comentei com vocês. E tá nascendo um cabelinho branco, gente. Eu acho que daqui a um tempo eu vou perceber o meu cabelo, assim, bem grisalho, pelo menos nessa região aqui. Porque eu tô percebendo que tem muito cabelinho, assim, muito toquinho de cabelinho branco. E vamos ver o que eu vou fazer. Pensei em pintar, mas ao mesmo tempo não queria pintar, porque você tem que estar fazendo sempre manutenção. Então, ai, não sei. Não sei ainda, de verdade. Eu vou refletir bem. Mas eu tô tentando manter ele bem hidratado. Eu não tô fazendo aqueles que nem eu fazia antes, né, que eu passava creme no meu cabelo, deixava fazendo grandes hidratações. O que eu faço agora é no banho. Eu tô usando atualmente a linha da Pantene. Eu gosto bastante, eu acho bom e tem no mercado. E eu tenho 2 cremes da Pantene, um mais básico e um de hidratação. Então eu fico intercalando entre eles. E aí eu faço no próprio banho, sabe, a hidratação no cabelo lá, passo o creme, prendo, deixo agindo, enquanto, né, eu lavo o resto do corpo e tal. E enxago, e eu também tenho usado aquele olhinho da Elseve diariamente. Então, todos os dias eu vou lá, dou, né, 1, 2 pumps no meu cabelo e dou uma passada, né, assim, no cabelo e tal, principalmente nas pontas. Eu também acho que isso tem ajudado bastante. Como o meu cabelo é cacheado, ele é um cabelo seco, então ele absorve esse óleo, não fica aquele cabelo oleoso. E eu não passo na raiz também, né? Eu sempre passo assim da metade pra baixo. Estou gostando, acho que estou conseguindo manter bem, porém vamos ver daqui a um tempo, né? Agora que entra o verão, como que ele vai se comportar. Eu ainda quero ir no cabeleireiro e dar um corte no meu cabelo, assim, deixar ele um pouco mais curto. Só que eu estou procurando uma cabeleireira que saiba cortar cabelo cacheado. Porque cabelo cacheado, ele tem um comportamento assim, né, diferente. Então, às vezes a gente corta numa altura, só que quando você molha, ele sobe, né? Então, dependendo do cabeleireiro, se ele não souber cortar, tem grande chance de ficar, ou do formato, né, do final, quando o cabelo estiver seco, ele ficar com um formato estranho. Então, por isso que eu tô vendo ainda, mas enquanto esse momento não chega, né, pouco ansiosa que sou, acabei eu mesma cortando. E é isso, gente. Queria compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se cuidar, é importante. Estou buscando recuperar isso para a minha rotina. E até a próxima. Tchau!